encontramos os fatores positivos, mas também alguns negativos. Abordagens de coisas acertadas, mas também de coisas que não foram tão bem assim acertadas. É claro que neste tempo, nós como igreja não estamos atentos às virtudes ou às falhas das igrejas do passado, mas devemos nos pautar como igreja hoje, no conteúdo do Novo Testamento. Devemos nos pautar como igreja do Senhor na atualidade, à luz das doutrinas do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o modelo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quanto à autonomia da igreja, algumas coisas quero destacar, nada além daquilo que os irmãos sabem. A Assembleia é o poder máximo das decisões da igreja. A igreja não está sujeita a nenhuma outra instância, ela não encontra subordinada às demais igrejas e nem aos órgãos denominacionais quanto à doutrina, à administração, ao ministério e ao patrimônio. Todavia, o mesmo Novo Testamento que nos permite assim entender e assim afirmar, mostra a necessidade das igrejas de cooperarem solidária e fraternalmente umas com as outras. Eu não devo exercer a minha autonomia para ferir a autonomia do outro. Eu não devo utilizar da minha liberdade para ferir a liberdade do outro. As igrejas, quando se associam ou quando participam de uma associação religiosa, uma agremiação religiosa ou de uma instituição religiosa, ela deve ter como pressuposto o seguinte: não dá para prevalecer a minha individualidade em detrimento da individualidade dos outros. Quando nos associamos, precisamos entender que existe um ideal da coletividade que a minha individualidade não pode ferir nem macular. É interessante que, conquanto a autonomia da igreja seja algo em relevo no contexto do Novo Testamento, também o é a cooperação das igrejas, entre elas o respeito que deve existir entre as igrejas, os seus líderes em especial. É interessante que no Novo Testamento, dentro desta abordagem de cooperação solidária e fraternal, alguns assuntos devem ser destacados, como, por exemplo, preservar a identidade com a doutrina dos apóstolos. Vários textos, Atos 4, 15, Atos 20, encontramos este viés de possibilidade de aconselhamento, de incentivo para que seja preservada a identidade com a doutrina dos apóstolos, mas também a assistência aos necessitados, o sustento da obra missionária, a cooperação entre si, debaixo do senhorio de Jesus Cristo, para alcançar fins comuns. Agora, queridos irmãos, duas observações desejo fazer. Não dá para ser igreja nos moldes do Novo Testamento, vivendo isoladamente, vivendo como se a igreja fosse o meu estado individual, o meu gueto, a minha propriedade particular e privada. Esta visão
ela não tem respaldo no Novo Testamento, porque é contrária à natureza da pessoa humana, porque é contrária à realidade da vivência coletiva, porque na verdade fere o princípio básico da abordagem de Deus para o ser humano. Não é bom que estejamos solitários, sozinhos, vivendo na individualidade somente nela. Mas também a autonomia da igreja, ela está fundamentada na presença de Jesus, na vida do seu povo e no senhorio de Jesus para este seu povo. Portanto, não dá para viver a autonomia isolada ou de forma isolada. Precisamos comungar, participar, precisamos desenvolver um ambiente fraterno, saudável, de participação, de companheirismo, de entrelaçamento e de construção de ideais nobres. Esta é a lição que a autonomia da igreja nos oferece. A autonomia da igreja. Quero, à luz do texto indicado, fazer alguns destaques, e destaques que desejo muito compartilhar com os irmãos. Em primeiro lugar, a autonomia da igreja, ela não é sinônimo de independência humana. Eu poderia tratar aqui da autonomia a partir da cooperação, mostrando as diversas vertentes de cooperação, o que leva à fragilidade, o que permite um envolvimento maior, que dê solidez, que solidifique. Eu poderia caminhar nesta direção, mas senti no coração o desejo de chamar os irmãos a uma reflexão comigo, neste ideal de trabalhar a autonomia no nível de amabilidade, no nível de cooperação por amor, entendendo que nós não fomos criados por Deus para cuidarmos apenas dos nossos interesses, deixando de lado os interesses da coletividade. Eu não devo olhar a igreja que sou pastor como sendo só ela o reino de Deus. Ela não é o reino de Deus, ela é uma das expressões do reino. Eu preciso olhar para as igrejas do Senhor como expressão do reino de Deus e participar com elas na promoção deste reino, entendendo que eu faço parte de um corpo. E se eu, na verdade, me isolar, se na verdade agir como se apenas eu fosse o corpo, eu vou prejudicar o próprio corpo. Com certeza, quando nós entendemos a autonomia da igreja, não como um recurso para eu fazer o que eu quero, quando entendemos que a autonomia não é um recurso para que eu faça o que eu quero, o que eu entendo, a autonomia vai me aproximar muito mais do que qualquer outra coisa. Olhando aqui, percebemos que a autonomia da igreja não é sinônimo de independência humana. Versos 19 até o 22. Interessante que Antioquia, ela nos dá lições preciosíssimas. Antioquia, ela agiu demonstrando independência, ela agiu demonstrando autonomia, mas ela agiu dando lições que as igrejas brasileiras precisam aprender, que as igrejas de onde atuo precisam aprender. Imagino que as igrejas daqui também. Por exemplo, a Antioquia, ela experimentou um progresso muito grande da obra missionária. E o que ela faz? Ela sente de Deus, reúne-se, o Espírito fala, ela separa missionários
e manda para o progresso do reino. Ela não consultou a igreja de Jerusalém, a igreja mãe, assim podemos falar. Não, ela não consultou, ela mandou. Mas agora, quando vêm os crentes da Judéia, e eles começam a levantar uma situação, ou seja, na igreja em Antioquia, o evangelho foi pregado e muita gente se converteu e tornou-se membro da igreja. E por muitos anos aquele povo estava ali, como membro da igreja, servindo a Jesus. Agora chegam outros e diz o seguinte: esse negócio está tudo errado. Esse povo está aqui como membro da igreja, mas ninguém foi circuncidado. E começa um alvoroço terrível, começa uma confusão generalizada, os que concordavam, os que não concordavam, e aí a coisa engrossou de tal modo que Barnabé e Paulo vai atrapalhar o progresso do evangelho, vai criar uma situação terrível. Então o que faz a igreja? Reúne uma comitiva e envia a Jerusalém para que, através de um concílio, aquele assunto fosse tratado. Em outras palavras, um assunto que não estava dirigido, que não era apenas da doméstica daquela igreja, um assunto que envolvia as demais igrejas. Se o assunto envolve as demais igrejas, então a igreja solicita a participação de terceiros. Ora, e a autonomia foi quebrada? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Ela exerceu a autonomia quando, agindo diretamente, e exerceu a autonomia acolhendo a sabedoria, a capacidade e a boa atuação e a boa participação também dos demais. Por que não podemos caminhar em acordo? Por que não podemos caminhar compartilhando as coisas? Por que será que eu tenho que ser absoluto onde estou? Absoluto na igreja é só Jesus. Absoluto na igreja é só Jesus. Nós precisamos entender que toda a nossa possibilidade, ela só será exitosa para a glória de Jesus, se não macular, se não dividir, se somar, se agregar e se promover o todo, e se promover o todo. É triste, não sei se acontece aqui, às vezes numa mesma cidade, as igrejas começam a fazer tão diferentes, ou tão diferente, que elas passam a ser concorrentes umas das outras. Se aparece alguém lá, antes que a pessoa diga, já alguém chega, venha para cá. Por que será que a gente não pensa que o progresso do reino não é as pessoas só aqui, mas as pessoas integrando a dinâmica do próprio reino? Fiquei tão feliz um dia, estava no gabinete e um pastor me ligou. Tenho 2 ovelhas suas aqui, querendo ser membros de minha igreja. O que você tem a dizer? Eu disse, não sei quais ovelhas estão aí. E ele me disse, eu disse, são excelentes irmãos. E o pastor disse isso a eles. Só que em um encontro lá, eu acabei sendo um pouco duro com aqueles irmãos. E eles ficaram ressentidos comigo. E aí o que fizeram? Foram para outra igreja. Quando o pastor me ligou, e eu disse que eles eram excelentes, ele pediu para falar comigo. O senhor não está chateado conosco? Não, meus irmãos, eu estou feliz com vocês. Sabe por quê? Porque vocês querem o melhor. Na verdade, eu também falei na expectativa e na certeza de que o que eu falei era o melhor. Contudo, peço perdão aos irmãos, porque eu disse de uma forma que não foi conveniente. Eu fui um tanto áspero. Sabe o que aconteceu? Eles voltaram, estão lá. Agora, este colega
foi um colega que tem a visão de reino, e não a visão da igreja local como o seu reino. Às vezes este é o grande problema nosso. A igreja local passa a ser o nosso próprio reino, e ali nós mandamos, ali nós fazemos, ali nós criamos, ali nós inventamos, ali nós e ali nós. E nós não temos reino algum. O reino é do Senhor. Eu sou apenas servo e participante deste reino. Eu preciso me alegrar com o progresso daqui, porque eu faço parte dele. Eu preciso me alegrar com o progresso de lá, porque eu faço parte dele. Eu preciso me alegrar com o todo, porque eu sou o todo de Deus, porque eu faço parte do todo de Deus. Os grandes conflitos surgem quando algumas igrejas ou alguns líderes acham que a circunscrição onde ele está inserido, ou seja, o espaço onde ele está inserido, ali é o seu reinado, ali é o seu reinado. Aí não dá para conviver, aí realmente não dá para dialogar, porque um reino competindo com o reino, na verdade, não tem jeito para equacionar. Mas nós não somos um reino da individualidade, ou nós não temos um reino da individualidade. Nós fazemos parte do reino do Senhor, e onde eu estou servindo, a igreja onde sou membro, ali é uma célula deste reino de Deus, uma célula local da expressão deste reino de Deus. Melhor dizendo, meus irmãos, Antioquia era a terceira maior cidade do Império